Donald Trump aplica uma nova sanção a um aliado de Lula. Dilma pode ser a próxima. E Globo News vai ao desespero. Bom dia, bom dia, bom dia para você que não é ministro de Lula, não foi ministro da Dilma e não ajudou a ditadura cubana. E assim não foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Bom dia para você que não conseguiu ser tão ruim, mas tão ruim que até a sua família foi sancionada. Porque o que eu vou mostrar para vocês agora é quem foi que entrou na mais nova rodada de sanções do governo Trump. E Trump não tá para brincadeira. Ele tá atirando para todos os lados e toda semana abate um novo alvo diferente. Dessa vez, o alvo foi o governo Lula. Os sancionados foram ninguém mais, ninguém menos do que membros da família do ministro da Saúde de Lula, o petista Alexandre Padilha. O que, aliás, deixou a Globo News aí revoltada e eu já vou mostrar para vocês. Assiste então aqui comigo a reportagem que saiu na CNN. Olha aí. O governo americano decidiu cancelar os vistos da mulher e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A informação chega agora com Pedro Venceslau, a Larissa Rodrigues também confirmou. Eu gostaria de ouvi-lo primeiro, Pedro, no nosso Bastidores, sobre o avanço dessa apuração. Lembrando para a nossa audiência, havia um receio de que a medida alcançasse também o ministro da Saúde, mas ele avisou à CNN Brasil, inclusive, que não tem visto vigorando desde 2024. Um secretário do ministro da Saúde, o Mozart Salles, foi atingido inicialmente por essa medida e também um ex-secretário do Ministério da Saúde, os dois envolvidos com a criação do programa Mais Médicos. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. É isso, informação confirmada. A informação foi revelada pela Globo News e confirmada por duas fontes próximas ao ministro, que já não tem visto para os Estados Unidos. O visto de Padilha venceu no ano passado, então não havia como suspender o visto que ele não tem. Então foram a filha de 10 anos e a esposa de Alexandre Padilha, que estão no Brasil, foram comunicadas hoje pelo consulado norte-americano que os vistos foram suspensos. Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde em 2013, quando foi implementado o programa Mais Médicos, vitrine da gestão de Dilma Rousseff. E o principal ponto do programa era um acordo com o governo cubano, via OPAS, para que médicos daquele país atuassem em regiões inóspitas aqui do Brasil, sobretudo no semiárido e também ali na região amazônica. Portanto, agora é mais um passo na escalada do governo norte-americano, né, essa suspensão do visto, e uma suspensão que não tem a ver com o tarifaço, mas que o governo norte-americano se aproxima do primeiro escalão do governo brasileiro. Até o momento, nenhum ministro foi sancionado ainda, mas é uma forma, claro, de atingir o próprio Alexandre Padilha. Então, Alexandre Padilha foi punido. Por quê? Por conta do programa Mais Médicos, em que Cuba roubava do médico mais de metade do que o médico ganhava, um dinheiro que foi pago pelo Brasil e foi usado para financiar a ditadura cubana. O que está acontecendo é muito simples. O governo Trump está entregando a fatura para todos os governos petistas que atuaram para facilitar, ajudar, auxiliar e financiar a ditadura cubana. E quem que criou o programa Mais Médicos, hein? Quem criou? Olha só, o ministro era Alexandre Padilha. Mas quem que era a presidente mesmo? Ou a presidenta? Quem era a presidenta? Logo o governo Trump vai lançar também o seu próprio programa. O programa Mais Sanções. O Mais Magnitsky, e Dilma Rousseff pode ter entrado agora na fila. E o Padilha também só não perdeu o visto porque ele mesmo não tem visto. Mas ele não vai conseguir mais visto. Certamente ele está sancionado com proibição de entrada dos Estados Unidos mesmo assim. É, pessoal, tchau, Mickey. E aí, assistindo a isso, a gente tem que pensar o seguinte. Se o governo Trump está punindo agora a gente que estava no governo Dilma lá atrás e implementou mais médicos no Brasil há mais de 10 anos, o que será que vai acontecer com quem está ajudando hoje o ministro Alexandre de Moraes, punido, sancionado pela Magnitsky, hein? Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer com todo mundo que está aparecendo ao lado do ministro, prestando apoio, ajuda, solidariedade? Lembre, foi punido agora quem ajudou a ditadura cubana, sancionada. E quem ajuda um sancionado Alexandre de Moraes por uma sanção bastante severa, Magnitsky, que será que vai acontecer, hein? E os bancos que estão dando aquele verdadeiro migué, fazendo uma interpretação benéfica da Magnitsky para dizer que não, veja bem, olha só, a Magnitsky só proíbe Moraes de fazer transações em dólar, não vai proibir ele de ter contas em reais aqui no Brasil. Ah, não é? Ah, é? Pois olha só isso aqui, ó. Em uma verdadeira humilhação para o ministro da Fazenda de Lula, o Fernando Haddad, que tinha uma reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, mas que foi cancelada. Sabe quem que foi lá e se reuniu com o Scott Bessent lá em Washington, no mesmo dia em que deveria acontecer a reunião do Haddad por Zoom? Dá uma olhadinha aqui em quem, ó. Olha aí, ó. Gente, que humilhação pro Haddad.
Que vexame diplomático e político, que vergonha. E, aliás, o Bessent disse na reunião que não existem duas Magnitskys, dois níveis de Magnitsky. Não tem essa história aí dos bancos dizendo, não, é só moeda em real, é só moeda em dólar, não é moeda em real. Não tem nada disso. E olha, gente, a falta de acesso e prestígio do governo Lula com o governo Trump. Eduardo e Paulo Figueiredo estão fazendo o governo Lula de gato e sapato. Voltando aqui para os bancos, gente. Eles logo eles vão pagar um preço caríssimo por protegerem morais da Magnitsky. Olha o que saiu na coluna do Lauro Jardim aqui no Globo. Olha aí. Em reunião com o Bessent, Eduardo Bolsonaro relata descumprimento de lei Magnitsky por bancos brasileiros. A reunião de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo com Scott Bessent na quarta-feira serviu para que os dois brasileiros levassem ao secretário de Tesouro de Donald Trump um relatório sobre como a lei Magnitsky está sendo interpretada pelos bancos brasileiros. De acordo com Figueiredo, o material entregue a Bessent incluía reportagens publicadas na imprensa brasileira sobre a aplicação da lei no ministro Alexandre de Moraes, ou seja, reportagens que relatam que Moraes não teve suas contas correntes suspensas pelos bancos de onde é cliente. Ainda segundo Figueiredo, Bessent disse que a lei é uma só, não tem dois níveis de lei, e que prometeu tomar providências. Tomar providências. Gente, o bambu vai gemer. Muita gente gosta já dessa expressão aí, né? Diz que você gosta aí nos comentários e o bambu vai gemer. Vem chumbo grosso por aí. E agora, gente, como eu prometi para vocês, para fechar com chave de ouro, veja só a revolta, a indignação e o verdadeiro clima de velório na Globo News com a notícia de que sancionaram a família do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. Acompanha aí. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Gente, será? Opa, perseguição implacável, absurda. Será que ela tá falando do Bolsonaro? Perseguição implacável. Será que ela tá falando das pessoas simples do 8 de janeiro? Que crueldade. Será? Vamos seguir assistindo. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve Flávia, que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que, pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como. Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim... É indecente. Assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. Olha, eu concordo com o André Sadi num ponto. Que absurda essa indignação seletiva. Essa sim é absurda, que fecha os olhos, aí sim, para perseguição e para crueldade com tantas pessoas da direita, da Débora do Batom até Bolsonaro. Agora, em outra parte aí que ela falou, aí eu realmente não entendi a revolta dela. Afinal de contas, os vistos para Cuba, para Venezuela, para Rússia e para o Irã ainda estão valendo. Qual o problema então? Me conta aí nos comentários.